Olá, pessoal. Eu sou a professora Vanessa, sou professora de língua espanhola e hoje estou aqui para comentar com vocês uma das questões que foi abordada no ano de 2016 na prova do Enem, certo? Vamos à questão, então. É a questão de número 91 do caderno amarelo. Tipicamente, nas provas do Enem, nós temos textos na prova de espanhol. São 5 questões, né? 4 ou 5 textos. Nesse texto, da primeira questão que foi apresentada nessa prova, o que eu posso retirar? Nessa primeira análise que eu faço, da análise geral, eu observo o quê? Se o texto apresenta um título, que já vai me nortear o tema que pode ser tratado, eu percebo se tem uma fonte de onde ele foi retirado, para eu já perceber que tipo de gênero está sendo abordado aqui. Então, observando no nosso slide, eu tenho o texto. Ao final desse texto, eu consigo observar a fonte de onde ele foi retirado, né? É de um periódico argentino, um jornal argentino chamado Página 12. Então, eu já posso observar que esse gênero pertence a uma notícia. Informação importante para eu fazer a análise da temática do texto, certo? Numa segunda leitura, eu vou me deter mais aos detalhes presentes dentro do texto. Mas o que eu posso fazer? Até para ganhar um pouquinho de tempo, porque a nossa prova do Enem é bastante extensa. Eu posso observar a pergunta. Então, o que diz essa pergunta aqui? Nessa notícia, publicada no jornal argentino Página 12, citam-se comentários de Estela Carlotto, presidente da Associação Abuelas de Plaza de Mayo, com relação a uma decisão do Tribunal Argentino. No contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para... Vocês observaram que o nosso texto ele é um pouquinho extenso. É uma notícia retirada de um jornal. Entretanto, a banca só quer saber qual foi a intenção de quem escreveu essa notícia ao usar, ou quem falou essa frase, qual foi a intenção dela em usar essa expressão, una de cal e outra de arena. Agora sim, nós podemos fazer uma leitura mais detalhada do texto para buscar a significação, então, de una de cal e outra de arena. Vamos à questão na nossa apresentação. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan a la extracción directa con o sin consentimiento de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello o otras muestras biológicas que les pertenezcan de manera indubitable para poder determinar se são hijos de desaparecidos. Então, o que eu posso tirar desse primeiro período aí? Eu tenho o local onde aconteceu o fato, né, que é o Tribunal de Justiça, e eu tenho as pessoas envolvidas nessa questão. Tenho 2 filhos de uma senhora que é dona del Clarín. Clarín é um jornal argentino, então essa senhora é uma pessoa pública, uma grande empresária argentina, certo? Bom, temos aqui que o juizado disse que sem dúvida, serão retirados os materiais genéticos, né, de maneira indubitável, ou seja, que são deles mesmo, desses 2 filhos adotivos dela. O tribunal, assim, hizo lugar a un reclamo de las abuelas de Plaza de Mayo y movió un casillero, una causa judicial que ya lleva 10 años de indefinición. Sin embargo, simultáneamente, fijó un límite y solo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, e hasta el 7 de julho del mesmo ano, en el de Felipe. Então, aqui falou em outras pessoas dessa situação. Quem são elas? As abuelas de Plaza de Mayo, que são senhoras que no período da ditadura militar perderam os seus netos. Os netos foram retirados do convívio familiar. A partir do ano de 1977, elas se organizaram em uma ONG que teve local a Plaza de Mayo, por isso são conhecidas como Abuelas de Mayo, que fica em um local histórico de Buenos Aires, na capital argentina, diante da Casa Rosada. Aí as avós começaram a reclamar, buscar os seus netos desaparecidos. Sim. Ah, professora, mas eu não sabia disso. Claro,
eu conhecendo a história, facilita bastante para o entendimento do texto, né? Mas eu também posso fazer uma análise do texto, fazer essa leitura dessa forma que a gente está fazendo, e eu vou conseguir responder essa questão, certo? Seguindo, então. La obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre la educación de fondo. Ahora, miren, es una de cal y otra de arena. Lembra que nós lemos a questão? E é aqui que a banca me pergunta qual é o significado dessa expressão. Es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Quem falou isso? Resumió la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto. Su primera impresión de la resolución que firmaron Guillermo Jacobuse, Luis García y Raúl Madrueño. Aún así, la evaluó como un paso importante, porque determina que sí o sí la extracción de sangre o de elementos que contengan ADN debe proceder. Lo que nos cayó mal, acotó, es la limitación temporal que permitirá que la comparación se haga solo con un grupo de familias. Seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos siempre se han comparado con el banco de dados genéticos completo e este não? Se perguntou. Então, aí eu tenho meu texto, eu encontrei no texto a expressão e eu vou lá para a questão de novo para ver o que a banca quer me perguntar. Qual é a significação de uma de cal e outra de arena? O que é uma de cal e uma de arena? A pá, né? Uma pá de cal e uma pá de areia. O que ela quer dizer com isso? Bom, observando o texto ainda, vocês percebem que ali onde aparece uma de cal e outra de arena, eu tenho uma informação seguinte. A abuela da Plaza de Mayo diz, es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Então, aqui eu vejo uma antagonia de pensamentos, né? Então, eu já posso inferir o que ela quer tratar aí, certo? Dizendo uma de cal e outra de arena. Bom, vamos às alternativas, então. Letra A. Referir-se ao fato de a decisão judicial não implicar sua imediata aplicação. Bom, gente, a decisão judicial, embora já tenha levado 10 anos no tribunal, agora ela é imediata. Depois o texto traz a informação de que pode demorar mais tempo para a coleta do material genético, porque as partes podem pedir para ser revista a decisão, né? Mas a decisão é agora, a decisão já saiu, então ela não está criticando, não está se referindo à imediata aplicação. Letra B. Destacar a inevitável execução da sentença? Não, gente. Inclusive, elas querem que as abuelas de Mayo, elas estão a favor da execução da sentença, né? Ironizar a parcialidade da justiça nessa ação? Lembra que eu falei para vocês observarem a questão de quando ela diz ali no texto es querer quedar bien con Dios y con el diablo? Ou seja, a justiça se tornou parcial nessa questão. Por quê? Porque ela atendeu o pedido das abuelas de Mayo, mas lembra que eu falei da dona do Clarim? Por ser uma pessoa importante, uma pessoa pública na sociedade, também talvez teve uma parcialidade da justiça aí. E é isso que a abuela critica nesse texto. Então, esse una de cal e una de arena é uma crítica que ela faz, né? Uma ironização à parcialidade da justiça nessa ação. A justiça aí não foi imparcial. Embora ela tenha atendido a solicitação de, sim, ser coletado o material genético dessas pessoas envolvidas, ao mesmo tempo, ela delimitou um prazo. Não é? E isso a gente pode perceber lá no finalzinho do texto, né? Que ela diz ali, ó, ¿por que todos os demais casos sempre se han comparado com el banco? Ou seja, todos os demais casos que aconteceram foram comparados com o banco de materiais genéticos. E nesse caso específico, não. O que está acontecendo aí? Né? Quem está sendo prejudicado e quem não está sendo prejudicado nessa situação, certo? Então, essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos ler as outras. Criticar a coleta compulsória do material genético. Não. Inclusive, né, a senhora Estela diz que foi um avanço, foi algo que elas conseguiram, essa coleta compulsória do material genético, né? E ainda parabenizou, de certa forma, a justiça por isso.
Enfatizar a decisão judicial como algo consolidado? Também não, né, gente? Não tem nada a ver com a expressão que ela usou aqui, certo? Então, sem dúvida, ironizar a parcialidade da justiça nessa ação. Certo, pessoal? Bom, conto com vocês no nosso curso. Venham já fazer as suas matrículas. Eu sou o CEISC. E vocês?